Isso, agora começou a gravar. Nós falamos na aula passada sobre envelhecimento, sobre todo o processo que ocorre no corpo, tanto do homem quanto da mulher, dos cuidados que a gente tem que ter, né? Das limitações que começam a acometer o corpo. Então, em cima de tudo aquilo que a gente viu, né, e de todos os benefícios que a atividade física traz para a terceira idade, né, para poder sem deteriorar o corpo, a gente vai falar sobre justamente para poder compor todo aquele esquema. Então, deixa eu abrir aqui o item passado, que foi compartilhar aqui com vocês. Cadê aqui? Tá aí, ó. Envelhecimento. Não tá como eu queria, não, mas tá dando para vocês verem? Sim. Certo? Nós fizemos a introdução, falamos do processo que caracteriza diversas alterações, né? Falamos muito sobre isso. Falamos que a atividade física tem um papel de extrema relevância na vida dessa população, não só como causa de prevenção, mas proporcionar melhores de qualidade de vida, né? O que mais pessoas da terceira idade procuram, uma melhor qualidade de vida quando procuram atividade física, mas eu falei que o foco também já mudou um pouquinho, que hoje o indivíduo com 60 anos, ele tem outras pretensões a não ser só a qualidade de vida. Tem muitas pessoas que nos procuram também sobre questão estética. O cara de 60 anos, a mulher de 60 anos, ela quer estar inteira, ela quer estar bem com ela mesma, com o corpo dela, com a autoestima. Então, as pessoas também, nessa faixa etária, estão nos procurando para isso, né? A questão da qualidade de vida, a gente já falou na aula passada de vários fatores, né? Melhora o equilíbrio, melhora a resistência, a força, o arco de movimento, a amplitude dos movimentos, né? A concentração, em geral, né? Até o nosso dia a dia ele melhora com atividade física, né? Direcionada para essa faixa etária. Fala também falamos da longevidade, né? Que a longevidade dada pela medicina tem implicações importantes na qualidade de vida, e às vezes traz problemas. A longevidade, quando a gente falou, lembra, é a medicina fazer com que a gente viva mais, mas ela, por si só, não vai trazer uma qualidade de vida. Ela pode fazer a gente viver mais, mas não vai dar uma qualidade de vida. Se a gente quer viver mais e ter uma qualidade de vida, a gente precisa direcionar todo o nosso sistema, todo o nosso foco para uma atividade física, para uma alimentação adequada, para uma vida, né, sem muito estresse, para a gente poder viver mais, mas viver com qualidade. Nós falamos disso. Falamos desse tópico aí, atividade física e envelhecimento, que a atividade física está extremamente ligada ao processo de envelhecimento ativo, devido aos seus benefícios proporcionados à saúde, né? Então, isso ficou bem claro, né? Aí falamos que o envelhecimento saudável passa a ser a resultante de interações multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica. Todos esses fatores contribuem para o envelhecimento saudável. Eles estão todos interligados. Se você não tiver independência econômica, fica complicado você ter uma vida, né, saudável. Não tem grana, como é que vai fazer para comer bem? Para ter um remédio, para fazer uma atividade física, né, para poder ir a um médico, que a gente sabe que a saúde também passa pela medicina. A gente precisa que qualquer sinal que o corpo der, a gente investigue para que não ocorra alguma coisa mais grave, né, posteriormente. Então, tudo isso aí é um conjunto que faz com que a gente envelheça com mais saúde, né? Aí falamos também do processo de envelhecimento, a necessidade de exercícios físicos está mais do que provada pelos cardiologistas, reumatologistas ou profissionais de outras especialidades de área de saúde. Exercício
físico melhora. Em cima disso, que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai falar sobre exercícios funcionais, tá o quê? As condições articulares, musculares e respiratórias, que todas elas contribuem para quê? Para retardar o declínio do sistema fisiológico, né? A gente sabe que com o passar do tempo vai existir um declínio fisiológico, o nosso corpo vai começar a ter alguns problemas. Então, se a gente quer retardar ou quer evitar que eles ocorram com mais rapidez, a gente tem que entrar para um processo de atividade física, de alimentação adequada, né? Eu estou sempre atrelando uma coisa a outra, porque vocês já estão no ponto de experiência e de conteúdo que vocês têm, que sabe que só atividade física não resolve problema nenhum. Muitas das vezes as pessoas acham que a atividade física vai salvar para emagrecimento, vai salvar para hipertrofia, contribuir com outros fatores. A atividade física sozinha, a gente sabe que não vai, né, levar o indivíduo, de repente, a atingir o seu objetivo. Por isso que a gente tem que ter essa conscientização, por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. Porque informação a gente tem que dar para todos os nossos alunos, seja em que área. Na área de bacharelado, área de escola. Então, cara, e a gente trabalhando com aluno mais informado, mais consciente, a gente tem um resultado bem melhor. Já falei isso para vocês, certo? Bom, dando continuidade ao que a gente passou, a gente falou do envelhecimento do homem e as alterações funcionais causadas no seu corpo, lembra? Capacidade funcional do processo de envelhecimento é um dos fatores de dependência das pessoas idosas, devido às suas alterações no decorrer da vida desse indivíduo. Essas alterações são influenciadas principalmente pelo estilo de vida. A gente sabe que o estilo de vida influencia muito no que vai acontecer com esse ser humano na velhice, né? Se ele tiver no estilo de vida inserido um fumo, a bebida, comer excessivamente, então essas coisas tudo trazem prejuízo para ele. Como, em contrapartida, fazer exercício, né? Controlar a sua alimentação vai também influenciar para um estilo de vida mais positivo. Então, o estilo de vida ele influencia muito também no decorrer da vida e no resultado que ele vai ter na terceira idade. Certo? Vamos ver mais o que a gente tem para lembrar, para entrar no conceito. Alterações corporais, lembra que a gente falou no decorrer do envelhecimento? As alterações antropométricas decorrentes do envelhecimento são inevitáveis, sendo perda de massa óssea, isso tudo tem a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, volto a dizer, perda de massa óssea e muscular, as principais a serem alteradas durante o processo de envelhecimento. A disfunção óssea decorrente do envelhecimento não se faz de forma homogênea, pois antes dos 50, perde-se, sobretudo, o osso trabecular. Lembra aquele osso que geralmente que compõe o tecido modelado denso? Lembra que a gente falou? Que o principal é o colágeno, e na maioria dos casos fornece reforço mecânico e endurecimento para os sólidos. Ele que vai dar mais resistência para o nosso sistema ósseo. Então, a gente começa a ter essa perda. Falamos sobre isso. A perda de massa óssea por involução ocorre principalmente na mulher pós-menopausa, falamos sobre isso. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração quando nós formos trabalhar com essa faixa etária. Então, a gente sabe que no protocolo tem que introduzir exercícios que vão estimular o sistema muscular, a hipertrofia, o ganho de força, o ganho de massa óssea, né? Isso que a gente vai falar hoje. Bom, mais o que? Aqui, com o envelhecimento, a composição corporal vai gradualmente mudando, com um declínio da massa magra, ou seja, a gente vai começando a perder massa magra, músculo, que é basicamente constituída pelos músculos e também pelo tecido esquelético, os músculos esqueléticos, né, e aumenta o quê? A massa gorda. Então, o tecido adiposo, com o passar do tempo, ele tende a ir aumentando. Lembra que eu falei da alimentação, que a gente tem que começar a ter cuidado com a alimentação, né? Ainda mais que o metabolismo está mais lento. Então, o que você comia 20 anos atrás, se for de má qualidade, né, e carregado em determinados lipídios, em carboidrato, ele vai começar a te engordar, porque o seu metabolismo é mais lento, então você não está gastando tanto como antes, certo?
Processo de envelhecimento, alteração corporal. O peso e a estatura sofrem alterações que acompanham o envelhecimento, os quais tendem o quê? A diminuir. Por que ele tende? A diminuição da massa magra e a modificação do padrão de gordura corporal, onde o tecido gorduroso dos braços e pernas diminui, mas aumenta do tronco. Em consequência disso, as variáveis antropométricas sofrem modificações, como dobra cutânea tricipital, perímetro de braço, que diminui, e o perímetro abdominal aumenta. Né? Lembra que eu falei que o homem, né, ele começa nessas regiões periféricas e acumular mais na área central? Aí o que acontece? As medidas antropométricas vão sofrer alterações. Uma das principais alterações da composição corporal é o peso corporal magro, que tende a diminuir com a idade, e isso é devido a grande parte também ao envelhecimento do esqueleto, que ele torna o quê? Desmineralizado e poroso. Concomitante, a quantidade de massa muscular também reduz. Então, o tecido ósseo também, o nosso peso ósseo também começa a alterar, porque o nosso esqueleto começa a ficar mais poroso, fica menos denso. Então, ele fica o quê? Mais suscetível ao quê? A fraturas, a problemas. Então, a gente também, isso vai mexer no peso corporal lá no final. Certo? Mais o quê? Falamos de alteração da força muscular humana, causada pelo envelhecimento. O envelhecimento tem sido associado à redução da força em ambos os sexos. Essas alterações parecem ser mais evidentes na força o que é excêntrica. Lembra? Tem duas fases, o período lá de contração. A fase concêntrica e a fase excêntrica. Quando curta, é a fase concêntrica. Quando você estende o músculo, é excêntrica. Então, vários estudos demonstraram que a gente perde muito da força excêntrica, né? A força muscular atinge seu pico por volta dos 30 anos e é satisfatoriamente preservada até os 50. Satisfatoriamente. Não que não perca, mas já começa uma perda a partir dos 30. Contudo, um declínio da força ocorre em 50 a 60 anos. Esse declínio, né, mais evidente nessa faixa de 50 e 60. Um grau bem mais rápido de declínio após os 60 anos. A massa muscular diminui cerca de 50 entre os 20 e 60 anos. E o número de fibras musculares do idoso são em torno de 20% menor do que um adulto. Claro, se a gente manuter isso com atividade física, esse processo sofre um impacto bem menor, né, cara? É isso tudo que a gente está falando. Certo? Mais o quê? Conforme Galo, a diminuição da força muscular e quedas recorrentes estão associadas a um declínio bem documentado da força muscular que ocorre nos idosos. Essa fraqueza muscular que ocorre nos idosos pode estar relacionada, muitas das vezes, com assim, no desuso, aquela coisa de não fazer nenhum tipo de atividade. Dieta inadequada de baixo valor nutritivo, comorbidades, né? Comorbidades são duas ou mais doenças, né? Que aparecem simultaneamente. E o próprio processo biológico de envelhecimento, né? Então, tudo isso está associado. Aí falamos das alterações cardiovasculares decorrentes do processo de envelhecimento, né? A função cardiovascular também altera à medida que envelhecemos. Uma das alterações mais notáveis que acompanha o envelhecimento é a diminuição o quê? Da frequência cardíaca máxima, né? Enquanto valores de crianças frequentemente ultrapassam 200 batimentos por minuto, a média para indivíduos com 60 anos é de aproximadamente 160 batimentos por minuto. Estima-se que a diminuição da frequência cardíaca máxima diminui pouco mais de um batimento por minuto por ano, à medida que envelhecemos. Daí, gente, eu até alertei vocês quando nós formos fazer um trabalho usando fórmula, né? Se a gente sabe que indivíduos na fase adulta chegam a 220, a gente pode usar até a lá de Carborém, que é 220 menos a idade. Agora, quando a gente está trabalhando com indivíduos acima de 60 anos, de repente, nem é válido a gente jogar aquele processo de 220, entendeu? Cair para 200 batimentos, para a gente trabalhar de forma mais segura, para ter a frequência cardíaca máxima, sabe? Entenderam aí o que eu estou falando com vocês? A gente não trabalha com 220? Esse 220 é um valor para adultos, mas quando chega um declínio de 60 para lá, o indivíduo, nessa faixa etária, muitas das vezes ele não atinge 200 batimentos, 220 na frequência máxima, não. Então, às vezes, a gente faz um cálculo errado e vai trabalhar com idoso e vai querer exigir que ele chegue a uma frequência que vocês queiram e ele não vai chegar, e às vezes pode forçar demais o trabalho.
né? Por isso que é bom a gente trabalhar com percepção de esforço. Eu já dei isso para vocês. Notar sempre como um aluno está se comportando, a sudorese dele, o rubor da pele, né? Que é aquela vermelhidão, a ventilação, como é que está a respiração, tá? São fatores que a gente tem que não só eu falei para vocês, não só com idoso, mas também com os outros alunos. Então, é um dado importante a gente essa percepção do esforço do nosso aluno. Então, às vezes, a escala de Born, ela é interessante para trabalhar com a terceira idade. Ó, o senhor me diz aí, de 1 até 10, quanto o senhor está cansado, né? Porque, às vezes, você buscar a frequência cardíaca é complicado para essa faixa etária, ainda mais se ele tiver algum comprometimento cardíaco, que geralmente acontece nessa faixa etária. O coração está batendo menos forte, né? O que acontece? Fica uma quantidade de sangue significativa dentro do coração. Então, não oxigena bem, né? Então, muitas das vezes, pode trazer algum problema se a gente forçar a barra. Tá certo? Show. Vamos ver aqui. Que outras alterações a gente pode falar aqui que é importante. A gente falou, além das alterações sofridas no decorrer da vida, as doenças cardiovasculares são multifatoriais. Portanto, são vários os fatores de risco predisponentes. Eles podem ser divididos em dois grupos, fatores imodificáveis e fatores potencialmente modificados. Lembra que a gente falou dessas doenças cardíacas? Os fatores imodificáveis são o quê? Idade, sexo, carga genética, né, e predisposição familiar, que é a mesma coisa, é o fator hereditário. Então, são coisas que a gente não consegue mudar, muitas das vezes. Consegue, assim, a gente fazer com que as pessoas convivam bem com a idade, com o sexo, com a carga genética, mesmo que ela seja negativa, se ela optar em ter um estilo de vida saudável, ela consegue, não vai ficar curada, mas vai conviver melhor com as doenças, com a diabetes, com a hipertensão, tá? E os fatores potencialmente modificados, que são o quê? Tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, que são aquelas doenças, né, ligadas aos lipídios, às gorduras, obesidade, sedentarismo, estresse. Esses modificáveis, gente, né, é claro que tem o diabetes e a hipertensão, que muitas das vezes é hereditário, mas muitas das vezes o diabetes, que a gente está falando de fator modificável, ele não é hereditário. Ele é aquele diabetes tipo 2 que é adquirido por mau hábito alimentar, por inatividade física. São também por maus hábitos alimentares, pelo tabagismo, pelo estresse, né? Pela obesidade. Então, traz também hipertensão. Então, esses fatores modificáveis, se forem controlados com alimentação, evitar estresse e atividade física, a gente pode modificar. Por isso que eles são chamados de modificáveis. Tá? A gente pode alterar. O diabetes tipo 2 tem pessoas que começam a fazer atividade física, regredir ao ponto de não tomar mais insulina. Hipertensão também. Se ela não for aquela coisa genética forte, o que acontece? Muitas das vezes a alimentação adequada, né? O controle do sódio e a atividade física faz com que a pessoa pare de tomar um remédio. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tem o microfone aberto aí? Não? Sem querer. Tudo bem. Foi um prazer ouvir a voz de alguém. Eu fico tão solitário aqui. Bom, falamos. Aí vem as alterações vasculares que ocorrem com o passar dos anos, traduzem-se em quê? Enrijecimento vascular, né, pela disfunção endotorial, diversas alterações vasculares como aterosclerose. Aterosclerose é o quê? Que eu falei com você. Os vasos e artérias começam a ficar mais duros. Então, o que acontece? Ela vai ocasionar o quê? O que está aí do lado, a hipertensão arterial, porque eles ficam menos maleáveis, né? Então, com a passagem do sangue, ele às vezes não dilata tanto. Então, o coração tem que fazer mais força, então a pressão arterial aumenta. Hiperlipidemia, né, que são doenças aí ligadas ao colesterol, né, colesterol, ácido úrico, e diabetes, que é o excesso aí de açúcar, né. Bom, não vou falar em regência da parede arterial, ocorre rompimento de suas fibras elásticas, não, que eu já falei isso, não. E conclusão. Aqui o final é a conclusão, né, que fala dos benefícios. Então, isso tudo que eu revisei, gente,
é para a gente poder compor o trabalho de hoje. A gente sabedor de todas essas alterações que o corpo humano sofre na terceira idade, de todos os problemas advindos e de todas as coisas que a gente pode fazer dentro da atividade física para contribuir para a melhoria, o que a gente pode fazer? A gente vai tentar encaixar um trabalho para essa faixa etária, para esse tipo de aluno, certo? Aí, o que eu separei para vocês? Como eu falei para vocês no início da aula, eu separei um conteúdozinho bem simples, mas de quê? De exercício funcional, que fala sobre o exercício funcional, a função do exercício funcional, como trabalhar o exercício funcional. Como eu disse anteriormente, eu sei que alguns de vocês já estão com a cara no mercado do trabalho e não vai ser novidade nenhuma, mas a gente tem que primar pelo todo. Tem muita gente aqui que não sabe o que é um exercício funcional. O que é o exercício funcional? Para que serve? Por que ele foi criado? Né? Como se trabalha? Né? Como iniciar esse funcional? Né? Quem pode fazer? Quem não pode? Que hora que é viável? Quando? Né? Então, isso tudo vai de acordo sempre com o quê? Com o objetivo do nosso aluno, com o objetivo da nossa turma, com o objetivo do nosso trabalho, sempre levando em consideração o quê? Todas as limitações, né, dos nossos alunos. Então, muitas das vezes, para começar, muitas das vezes não, sempre para se começar qualquer tipo de trabalho, seja dentro de escola com sua turma, sendo na academia, seja em qualquer centro, qualquer clube, a gente tem que levar em consideração o quê? A individualidade de cada aluno ou de cada turma. Então, a gente tem que ter um padrão para poder trabalhar. Então, o princípio básico é o quê? Nós temos uma pequena anamnese do grupo que a gente vai trabalhar. Né? A gente sabe o que é anamnese, a gente trabalhou avaliação, então a gente tem que estar em posse disso, principalmente para trabalhar com a terceira idade. A gente tem que saber quais limitações esse indivíduo tem. Eu nem vou falar esse idoso, porque você chegar com uma pessoa hoje de 60 anos e chamar ela de idosa, muitas nem vão aceitar. Eu conheço pessoas de 60 anos que estão melhor do que alguns garotos de 20 aí. Né? Semana passada eu estava vendo um cara do meu grupo aí, né? Assim, um grupão de corrida, 64 anos. Ele concluiu uma maratona, 42K, em 3 horas e pouquinho. Pacezinho dele de 3,20, 3,30. Você sabe que é correr 3,20, 3,30, 42 quilômetros? Certo? 60 e poucos anos. Está vendo como é que o padrão mudou muito? Então, nós que estamos entrando agora para o mercado, estamos estudando agora, a gente tem que estar preparado para isso, cara. Não é você pegar, vou trabalhar com um indivíduo da terceira idade, vou lá, vou dar um bastãozinho a ele, botar ele para sentar e levantar. Claro que vai ter indivíduos, dependendo do que ele tem, a gente vai fazer isso, claro, isso que eu vou mostrar para vocês. Mas tem indivíduos que não, que você vai conseguir trabalhar normalmente força, hipertrofia, resistência, trabalho de potência, tranquilo com ele. E a gente sabe, quem está no mercado aí sabe que muitas das vezes o aluno de 60 anos, 60 e pouco, está chegando lá com objetivos estéticos. Não só de ganhar, de ter saúde, mas com objetivos estéticos, de estar com o bíceps legalzinho, o peitoral legal, o abdômen legal, o bumbum, a coxa, a gente sabe. E não é nada demais. A gente, para viver bem, tem que estar com autoestima. Tem que estar com a autoestima lá em cima. Então, a gente tem que estar preparado para essa clientela que é cada vez mais forte, galera. E é uma clientela ótima para se trabalhar. Ótima. Quem já trabalha sabe. Tem assiduidade, segue a risco que a gente manda, sabe? Pontualidade, né? Frequência legal em pagamento. Até o pagamento é mais certinho, sabe? Não enrolam, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Aí eu separei esse conteúdo para ir de encontro a tudo aquilo que a gente viu na aula passada. Né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. Aqui eu tenho que abrir essa parada aqui. Ele foi preparado.
Aí abriu aí para vocês, galera? Abriu. Abriu. Beleza. Bom, vamos lá. Aí eu botei, por que eu escolhi de falar do treinamento funcional? Eu poderia falar da musculação, poderia falar da ginástica localizada, poderia falar de um spinning, mas é uma coisa que atende a todos os blocos e a qualquer lugar que você tiver. Você não fica preso a aparelhos. Quero trabalhar com a terceira idade. Por exemplo, o trabalho que eu realizei ano passado com o centro de idosos ali do lado do Barão de Macaúbas. Ali, galera, tem na faixa de 200 idosos, mais ou menos. Por aula ali, quando nós fomos ali, acho que, não sei se 3 ou 4 vezes, nós dividimos em grupos, montamos as aulas e fizemos as aulas para eles lá. Eles adoraram. Era um tipo de ter, no mínimo, 80 alunos no salão. 80 idosos no salão. Então, por que a gente fala de treinamento funcional? Numa aula, nós atendemos 80 alunos. Numa aula. É claro que a aula tem que ser adaptada para o grupo. A gente fez ali um levantamento, né? Eu fiz, os alunos não fizeram, que vocês teriam que fazer um trabalho extra. Eu fui lá, conversei com um profissional de educação física que trabalha lá, e das limitações que tinham, de que poderia e o que eu não poderia trabalhar. Colhi essas informações, que é o que eu falei com vocês sobre a anamnese. A gente tem que ter essa informação para poder trabalhar com qualquer aluno. Imagina na terceira idade. Lá eu tinha aluno de 90 anos. Hipertensos, com problemas de postura, com problemas de artrose. Então, sabedor disso, o que a gente fez? Nós juntamos as turmas, eu tenho esses problemas lá. Se nós tivermos que montar uma aula, temos que montar uma aula para o todo. Então, cuidado com a frequência cardíaca, não pode ser com exercícios com muita intensidade. Cuidado com os movimentos, vamos procurar movimentos mais simples. Se possíveis, vamos fazer o trabalho até sentado na maior parte das vezes, e lá tinha cadeira para todo mundo, né? Aí, o que aconteceu no primeiro dia? Montamos a parte de aquecimento, eles conseguiram até fazer em pé, né? Movimentos como? Marchavam no lugar, levantando um pouquinho o joelho, depois pedia para levantar o joelho direito, joelho esquerdo 10 vezes, pedia para abrir a perninha para o lado de um lado. Exercícios simples, mas que para aquela faixa etária atendia em termos de quê? De aumentar a circulação e a temperatura corporal, que é isso que a gente queria do aquecimento, e elevar um pouquinho a frequência cardíaca. E assim começamos a trabalhar ali no primeiro dia. Eles ali têm bastão, né? Eles até improvisavam no bastão de cabo de vassoura, e os pezinhos ali, quase todo mundo tinha, sabe o quê? Garrafinha PET com areia. Eles já tinham lá isso para o trabalho, porque a gente sabe que poderia ter coisa bem melhor, né? Mas a prefeitura não dá o material. Custava ter um materialzinho ali, pezinhos de 1 quilo, bastõezinhos mesmo comprado, caneleirazinhas de 1 quilo, isso é caro para uma prefeitura, por retorno que dá em nível social. Porque a gente sabe que o idoso bem trabalhado, o idoso fazendo atividade física ativo, evita até sobrecarregar o SUS, que a gente consegue deixar a pressão arterial dele mais controlada, os níveis de açúcar e colesterol mais dentro do limite. Então, é um trabalho maravilhoso ali. Ele só não tem recurso de botar material ali. Então, o cara que trabalha ali, ele gosta muito. Então, ele improvisava muito. Então, nós fomos lá dessa forma. E eu tinha ciência desse material, que eu tinha ido lá, então nós montamos a aula toda em cima disso. Fizemos movimentos de elevação frontal com bastão, desenvolvimento com bastão, né? Flexão de quadril com bastãozinho no chão, levantando o joelho sem carga nenhuma, já é uma sobrecarga para eles. Então, por isso que eu estou falando do funcional, que o funcional, ele não fica preso ao aparelho. Você vai chegar lá e vai olhar, o que eu tenho de material para trabalhar? Opa, então é esse que eu vou trabalhar, não tem material nenhum. Aí eu tenho o peso do meu corpo, entendeu? Eu tenho o peso do meu corpo, entendeu? Então, falar em terceira idade, aqui quem está ligando para mim aqui, ó, meu aluno da terceira idade. Então, não vou poder atender ele agora, tá? Certo? Aí... o funcional é legal para isso, entendeu? Não estou conseguindo desligar aqui não, galera. Deixa eu conseguir, tá? É legal para isso. Aí, o que é o treinamento funcional? Estou falando isso para vocês que muitas vezes, funcional... Olha aí, ó. O que é treinamento funcional? Treinamento funcional são exercícios para tornar
as funções corporais mais hábeis, né? É a funcionalidade do corpo. Ele é voltado para isso, seja qual for, né? Como equilíbrio, a gente trabalha constantemente, flexibilidade, potência, coordenação motora, agilidade, força. Quando não, a gente trabalha tudo, né? Escolhe, monta uma série e trabalha tudo. Claro, lembrando sempre do objetivo das limitações do nosso aluno. O objetivo, tornar o corpo capaz de exercer os movimentos com a melhor competência possível. Quando a gente faz isso, exerce o movimento com melhor competência, a gente economiza o quê? Economiza energia, evita lesão, né? Bem como fortalecer o core, que hoje a gente fala muito de fortalecimento do core, a gente sabe disso. Qualquer escola, em academia, clube, o core, que é a região central do nosso corpo, que dá equilíbrio para tudo, tem que estar bem trabalhado, principalmente na terceira idade. Por quê? Terceira idade, com os problemas que acometem o sistema esquelético, a gente está muito me colocando, que eu estou quase chegando lá, a gente fica muito propenso ao quê? A lesões, né? A fraturas, né? O exemplo que aconteceu comigo no final de semana. Um simples tombinho que eu dei numa rampa correndo, eu estou com a coluna toda travada. Coisas que se fosse há 10, 20 anos atrás, eu não sentiria nada. Mas é o quê? Reflexo já da deterioração do quê? Do meu sistema esquelético, né? Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Vai tentar trabalhar mais o core. E a gente sabe que o core, área central, abdômen, glúteo, coxa, né? Paravertebral, região dorsal, bem trabalhado, o que acontece? Vai evitar esse tipo de problema, esse tipo de lesão. Ou, muitas das vezes, vai dar uma proteção melhor à coluna, certo? Vamos lá, o treinamento funcional não trabalha apenas músculos isolados. Os movimentos exercidos no funcional permite que todos os grupos musculares sejam trabalhados de forma integral. São exercícios feitos com os movimentos naturais do corpo. Quais são os movimentos naturais, gente? Agachar, pular, correr, girar, empurrar, entre outros, né? Então, isso aí é o básico do que é o treinamento funcional. Quem não tinha ideia, é isso aí. Então, o funcional, um nome já diz, é para dar funcionalidade, né? Aí a gente tem que identificar qual funcionalidade nosso aluno está precisando mais, que são várias funcionalidades, né? Bom, aí, como funciona? Treinamento usa alguns equipamentos como o quê? Cabos, pesos, bolas, elásticos, entre outros. Você pode botar bastão, a gente pode botar step, né? Pode botar kettlebell, que é aquela chaleirinha. Eu vou até falar neles mais na frente. Porém, os exercícios, na maioria das vezes, são realizados com o peso e a força do próprio corpo. E é aplicado de acordo com a individualidade de cada pessoa. Tá vendo, gente? Aplicado de acordo com a individualidade de cada pessoa, né? A gente sabe da necessidade do aluno, sabe da limitação, a gente aplica. Peso do corpo, fica muito fácil que a gente pegar um aluno sedentário, com 60, 70, 80 anos, trabalhar o quê? Um agachamentozinho, tranquilo para trabalhar, não é? Com o peso do próprio corpo, pedir ele para sentar e levantar, né? Ou pedir para ele apoiar, levantar uma das pernas, fazer a flexão do quadril, né? Agora, e se eu botar esse indivíduo para fazer uma flexão de braço? Aí já complica mais. Então, até para se trabalhar com o peso do corpo, a gente tem que ver qual, né, a limitação do meu aluno, qual a necessidade, qual o grau de condicionamento que ele tem. Que tem determinados exercícios com peso do corpo que são extremamente, né, estressantes, né? Aí ele fala disso aqui que é interessante. O treinamento funcional deve ser classificado em 3 grandes bases. Transição de exercícios convencionais para funcionais, tá? Quando eu digo essa transição, já é interessante que eu vou falar aqui com vocês. O cara que trabalha, ele já deve ter percebido, e vocês que não vão perceber. Muitas das vezes eu vou trabalhar com um aluno, o funcional, e ele já é da musculação. Quando a gente começa a fazer essa troca, ele sente pra caramba. Sente por quê? Ele está preso sempre a um ângulo de trabalho, ele está sempre preso a um movimento que a máquina dá a ele. Então, quando a gente dá um grau de peso, um peso solto, com autonomia, pede até para ele fazer até o mesmo movimento que ele fazia na máquina, ele vai funcionar de outra forma. Sabe? Ele vai sentir de outra forma. A fibra vai ser solicitada de outra forma. O grau de coordenação motora vai ser outro. Então, o grau de exigência em termos de energia e de condicionamento também vai ser outro. Então, para aquele cara que, às vezes, muitas das vezes, trabalhou muito tempo com a musculação,
Quando você vai fazer quando vai fazer a troca, a gente tem que começar a fazer de forma gradativa e escolher movimentos adequados também, porque senão ele vai sentir muito. Olha só, fazer uma troca paulatina de exercícios em aparelhos para exercícios com o próprio corpo. É muito diferente. Muito, muito, muito diferente mesmo. Vou dar um exemplo hoje. Eu peguei um aluno hoje de manhã, ele veio da musculação, começou a fazer personal comigo. Ele me pediu para trabalhar condicionamento físico, ele gosta de futebol, ele era um indivíduo que era classificado até como ectomórfico, ele era alto, magro, os membros compridos, e de repente, uma mudança de hábito, que eu não sei qual foi na vida dele, ele engordou muito. E ele faz musculação há muitos anos. Hoje eu trabalhei com ele, olha, ele faz musculação 1 hora, 1 hora e meia, ele fica lá dentro. Hoje eu trabalhei com ele 40 e poucos minutos. Eu dei 20 minutos de esteira para ele, de um trotezinho de 8,5 de velocidade, 8,5. Saí para um funcional na sala de ginástica, onde eu trabalhei com flexão de braço, que eu sabia que ele podia me dar. Trabalhei mais o que? Trabalhei com passada, trabalhei com salto no banco, dei nada de aparelho para ele, nada. Ele fez 3 sériezinhas de 5 exercícios que não durou nem 15 minutos. Então, 20, vamos botar 15 ali, 35, com mais 12 de spin que eu pedi para ele fazer, que eu passei uma sériezinha de bicicleta para ele de 12 minutos. Ou seja, 35 com 12, 47 minutos que ele trabalhou. Ele saiu de lá tremendo, muito, 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 muito cansado, e com sudorese danada. Você vê como é que você mudando o treinamento afeta o cara. Então, até essa classificação é interessante. Você pega o cara de uma outra, ainda mais no funcional, onde você exige um tempo de descanso menor, sabe? Então, é legal você fazer essa troca, né? Se alguém vier para você fazer um desmame, que a gente fala, certo? Nem trocar. Essa semana eu vou voltar a trabalhar com ele, eu vou botar um dia para ele trabalhar com o aparelho, não vou tirar ele totalmente, porque senão o trabalho vai pesando durante a semana, que a gente sabe que tem um acumulado, né? Não é só um dia de trabalho, são vários dias que você trabalha com o aluno, então no final da semana ele vai se sentindo mais cansado. Então, para poupar um pouco, eu vou trazer ele um dia para o aparelho. Mas é interessante vocês prestarem atenção quando você for fazer a mudança de trabalho com o seu aluno, certo? Treinamento de core, também é uma classificação de grande base, é uma base para se trabalhar o funcional. Concentrar o trabalho no centro do corpo para as extremidades, auxiliando o aprendizado e a melhoria da consciência corporal. Lembra que eu falei de dar consciência ao seu aluno? Dele saber o que ele está fazendo, ele sabendo o que ele está fazendo, ele vai ter uma consciência corporal maior. Se ele tiver uma consciência corporal maior, o resultado do trabalho vai ser bem diferente, certo? Então, o que faz? Dentro do funcional, ele concentra o trabalho do centro para as extremidades, vai se trabalhar mais, vai dar mais ênfase ao trabalho do core, para depois você trabalhar as extremidades com mais segurança, que seriam as extremidades, trabalhar perna, trabalhar braço, né? Movimentos de cadeia cinética aberta, movimentos de cadeia cinética fechada, tá? E outra coisa, sinestesia, né? É a percepção. Realizar atividades seguras em superfícies volúveis para melhorar a reação do nosso corpo em relação a um percalço. Ou seja, você trabalhar com ele e se tiver oportunidade e tiver área física para isso, em superfícies diferentes. Um dia na quadra, outro dia dentro de uma sala, outro dia em cima de um tatame, outro dia na areia, né? Então, você prepara seu corpo para você sentir de forma, né, diferente e ele reagir de forma diferente, né? Agora, uma coisa é fundamental para se trabalhar no funcional, é isso aqui, atividades seguras. Está trabalhando sempre em segurança com o teu aluno, porque o funcional, por ser muito solto, se não houver uma fiscalização boa, uma cobrança legal de postura, né, uma correção, uma intervenção, a gente pode trazer um prejuízo para o nosso aluno, principalmente na terceira idade, por questões de articulares e de postura, né? Ainda mais que a gente sabe que na velhice, a postura, principalmente a cifose, que é aquele ombrinho jogado para frente, ele começa a ter um acometimento maior nessa idade, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, certo? Tranquilo? Tipos de treinamento.
Como havia dito, os exercícios de treinamento funcional podem ser feitos em academias, estúdio, ao ar livre, até mesmo em casa. A gente hoje, né, com a pandemia, tem feito isso muito em casa. Mas o ideal é que sejam realizados sempre o quê? Supervisionado por quem? Né? Fala que educador físico, muita gente não gosta desse termo, mas estava no artigo, eu não tirei, tá? Por profissionais de educação física. As aulas podem ou não utilizar acessórios, né? O funcional, a gente... Opa, o Cadu tá doido hoje. O funcional... A gente sabe que, dependendo do que a gente tem em mão, a gente pode usar ou não algum tipo de implemento, algum tipo de objeto, né? O peso, ou caneleira, ou elástico, ou não usar nada, né? Muitas das vezes, por exemplo, a gente vai conhecer um aluno, vai no primeiro dia, né? Atender ele em casa, muitas vezes a gente nem nada para ter aquele primeiro contato. Então, trabalha só com o pezinho do próprio corpo, deslocamento de um lado, deslocamento do outro, muito em cima das necessidades dele. Depois, sim, a gente vai implementando e colocando material, certo? Bom, os exercícios, embora não utilizem necessariamente aparelhos de musculação, são mais complexos do que treinos de musculação. Lembra que eu falei? São mais complexos, que são pesos soltos, né? Para usar uma caneleira, precisa de um grau de coordenação maior. Para usar um peso solto, um grau de coordenação maior, uma tensão maior no core, estabilidade, equilíbrio. Deixa eu só parar esse aqui um pouquinho o microfone para pedir para alguém pegar o cachorro ali, porque ele está latindo loucamente. Pare só um pouquinho, gente. Vamos lá, gente, vou tentar de novo, o bicho está doido ali. Bom, o tipo de exercício são apoios, abdominal, prancha, corrida, pular corda, agachamento no lateral, levantamento, desenvolvimento de ombros, elevação lateral para ombros, deslocamento entre cones, com sem acessórios e esses tipos aqui, gente, é tudo que a gente pode trabalhar dentro de uma aula de funcional, tá? Tudo. O legal é que dá uma, né? Dá uma versatilidade do caramba. Então, deixa eu botar aqui para passar. Bom, aí a gente vai, estou falando nisso, né? E repito, para quem ainda não conhece, tá aí, ó, alguns acessórios que a gente usa não só no funcional, mas dentro de nossas aulas em escola, em academia. Tá aí, ó. Corda, elástico, cone, barra, bolas, jump, step, elástico de novo, halteres, entre outros, que estimulam e dificultam o treino, além de aumentar o esforço do aluno. Então, todos esses implementos aqui, a gente usa para quê? Para poder quebrar a homeostase, para poder exigir um pouquinho mais do nosso aluno, não é isso? Por isso que a gente usa esses implementos, né? Para poder dar mais dinâmica à aula, para poder exigir um pouquinho mais do que a gente quer. Aí, ó, para quem não conhece, esse aí é o kettlebell, igual a chaleirazinha, né? Ele ficou muito difundido por conta do CrossFit, mas não é só para o CrossFit que ele é usado, né? Ele dá uma variação boa para a gente trabalhar. Uma bola de ferro, tamanho de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, ela possui uma alça e com esse acessório pode enriquecer o quê? O treinamento, possibilita diversos movimentos. Ó, é um peso livre, pode ser usado para fazer exercícios com grandes grupos musculares, como, por exemplo, quadríceps. Mas a gente pode trabalhar bíceps também, pode trabalhar dorsal, pode trabalhar deltoide. É um peso, então a gente pode trabalhar qualquer agrupamento muscular. Sua carga pode variar de 4 a 40 e pode ser utilizada em várias modalidades, como funcional, musculação, crossfit. Ele pode ser manipulado para incremento só de força, nível de força, de resistência aeróbica, emagrecimento, hipertrofia, melhora. Qualquer peso pode voltar para esses objetivos aqui, gente. Força, resistência aeróbica. É só para o pessoal que não conhece, conhecer o acessório. TRX, ó, tem muita gente ainda que não... Muitos conhecem, mas muito não. Aí da onde vem o termo TRX? Está aí, ó. Total Body Resistance Exercise. Em português, exercício de resistência do corpo inteiro. Ele também é conhecido por Suspension Train, ou seja, treino suspenso. Esse aparelho pode ser preso em qualquer alicerce fixo ou gancho, onde vocês quiserem, barra,
e pesa em torno de 1 kg. O material é feito de tiras de nylon unidas de um gancho de manoplas. Ó. O aparelho utiliza a força do próprio corpo para realizar os movimentos. É um treinamento suspenso que trabalha a força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação, postura, né? Em postura, estabilidade, muita coisa. Além de possibilitar e beneficiar a capacidade cardiorrespiratória, trabalhando também os músculos do core. Aí eu botei uma figura do cara fazendo um trabalhinho aí, ó. Tá trabalhando aí abdômen, ele está trabalhando bíceps, está trabalhando tríceps, está trabalhando dorsal, né? Olha a série de grupamentos musculares que ele está contraindo nesse movimento aí, ó. Tá vendo? Então a gente usa para fazer uma série de movimentos, o TRX, para quem não conhecia. É um que a gente usa muito no funcional também. Aí é o jump, ó, também se usa, quem não conhecia, tá aí o jump, ó. Mas ele é extremamente aeróbico. Dá para a gente trabalhar muito, sabe o que nele, galera? Que eu gosto às vezes, propriocepção. Aquela contração sem você ficar vigiando. Então, por ele ser, né, uma caminha elástica, ele dá uma estabilidade no movimento. Então, às vezes, você pede para fazer uma contração isométrica ali, ou seja, faz um agachamento isométrico, aquele agachamento que você desce até um certo grau e segura. Então, ele dá uma estabilidade no movimento e trabalha a propriocepção. Vai exigir um pouquinho mais de coordenação, um pouquinho mais de equilíbrio e um pouquinho mais de contração naquele movimento. É legal para se trabalhar, mas ele é muito usado para trabalhar a parte aeróbica, como essa menina está fazendo aí, pulando para cima e para baixo, abrindo, fechando as pernas. Então, se a pessoa tem condição, que nem é todo mundo que pode fazer o jump, tá? Se tiver algum comprometimento articular, que eu digo de membros inferiores, de quadril, tornozelo, joelho, ou algum comprometimento de coluna, fica complicado trabalhar, porque ele absorve o impacto, mas aquele empuxo não deixa de ter. Né? Você vai bater, ele vai absorver, mas a coluna vai também dissipar um peso ali, né? E a própria articulação. Então tem que estar apto para fazer isso, mas é um trabalho aeróbico bem puxado. Nossa academia lá teve uns 3 anos que tinha aula de jump direto. Por isso que eu tenho lá várias caminhas dessa lá. Tinha aula direta, era uma aula lotada, porque puxava muito da parte aeróbica, e a gente voltava ela mais para a parte aeróbica, né? Tonificação dos músculos, prevenção de osteoporose, por quê? Cada impactozinho, não só isso, né? Porque a gente sabe que para a osteoporose tem que ter um impacto adequado, tem que ter um nível de força adequado, a liberação hormonal e a captação também de alguns minerais adequados para poder ser estimulado legal. Melhoria da coordenação nem se fala, não é todo mundo que sobe aqui em cima não, tá, gente? A gente acha fácil, mas se for botar para pular ali, a gente vai ter um grau de dificuldade. Então, ele trabalha muito coordenação motora e equilíbrio, o jump, tá? Bom, as cordas que ficaram também muito famosas com o pessoal do CrossFit, que são as cordas navais, né? Tá aí falando delas aí. Trabalha os músculos superiores, o equilíbrio, né? A gente pode trabalhar muitas das vezes os músculos da parte superior do corpo, mas se você, dependendo, pedir para fazer determinadas posturas, determinados movimentos, você pode trabalhar quadríceps, glúteo, tranquilamente, posterior de coxa, né? Pense você bater na corda, agachando e subindo. Pense você ficar em contração isométrica no agachamento e bater na corda. Pense em abdômen contraído, coluna reta, uma perna na frente, outra atrás, num movimento parecido com afundo, também. Então, vai muito da criatividade do que você quer do seu aluno para trabalhar, certo? Benefícios: agilidade, coordenação motora, equilíbrio corporal, melhora da capacidade cardiorrespiratória, alto gasto calórico. Bater 30 segundos isso aqui, galera, é extenuante. Quem já pegou a corda e fez sabe como é que é, né? E fortalecimento dos músculos. Tá aí, ó. São algumas coisas que a gente eu coloquei que a gente não vê tanto. Faixa elástica, não tem só essa aqui é uma faixa elástica, né? Ela é abertinha, funciona igual elástico. Mas tem também os bands, né? Mini band e band. Band é aquele que é todo, né? Aí os bands, geralmente, aquele elástico fechadão, eles são graduados por tensão, né? Tem uns mais fracos, uns moderados, uns mais fortes. Então a gente usa para fazer trabalho de agachamento, trabalho de remada, trabalho na barra fixa. Muitas vezes que a gente quer inserir o aluno nosso na barra fixa, e a gente sabe que a barra fixa é um movimento pesado, ainda mais para quem é sedentário, para quem nunca fez. Então a gente coloca lá o band, né?
e pede o aluno para pisar em cima e o band ajuda ele a fazer um movimento de barra fixa. Deu para vocês visualizarem que não está, né? Então ajuda bastante. E tem as faixas elásticas, olha só, a liberdade que dá para a gente trabalhar a faixa elástica, né? Posso trabalhar bíceps, tríceps, deltoide, glúteo, né? Posterior de coxa, quadríceps, ó, elevação pélvica com elástico aí, ó. Essa figurinha do meio aqui, ó, certo? Então, dá uma variação boa para se trabalhar também um funcional com ela, com os nossos alunos, onde quer que seja, né? E não é uma coisa tão cara. A gente pode pedir, substituir isso, borracha de soro, pedir nossos alunos para levar lá 1 metro de borracha de soro cada um. E em cima daquela borracha de soro, a gente fazer uma aula inteira, né? Vê se não dá, pensa bem, se não dá para fazer vários movimentos com a borrachinha de soro, né? Então, tudo é a boa vontade e o que a gente quer fazer. Ó, desenvolvimento da força muscular, a melhoria da coordenação, ela explora a amplitude articular, verdade. Aumenta a flexibilidade, ó, aqui, ó. O trabalho, né, não é só de força, também de flexibilidade. Se você olhar, ó, quase tudo está trabalhando em cima de arco de movimento. Olha essa menina fazendo aqui, ó, em decúbito dorsal, a extensão da perna e a flexão. Está explorando o movimento de extensão. Ombro, a mesma coisa, né? Movimento aqui de estabilização do tronco, ó, em 4 apoios, esse pequenininho da ponta, ó, é um movimento que a gente usa muito para fortalecimento de lombar, tá vendo? Interessante. Então, tudo isso enriquece muito o nosso potencial de exercício para trabalhar, gente. Ó, aumenta a flexibilidade e gera resistência durante os movimentos que ocorrem na contração muscular. Tenta jogar isso tudo aqui que vocês estão vendo para criar para a terceira idade, para movimento. Porque eles precisam, para as necessidades dele. Pensa se não dá. Seu material de borracha pode ser usado por qualquer pessoa de qualquer idade. Halteres, não preciso nem falar, que todo mundo conhece, a gente trabalha muito com isso, dá um grau de liberdade muito legal para a gente trabalhar, para fazer qualquer tipo de movimento, principalmente de especificidade. Se eu quero levar um aluno meu, né, para trabalhar determinados grupamentos musculares mais voltado para o tênis, então eu posso, com isso na mão, fazer um movimento da raquete, né? No basquete, a mesma coisa, né? Tudo, né, improvisando, mas o halter dá muita liberdade para a gente trabalhar. Aí tem os benefícios. Vê se os benefícios não batem com o que muitas das vezes a gente quer trabalhar com o nosso aluno da terceira idade. Melhoria da habilidade para realizar movimentos rotineiros do dia a dia, que muitos querem, né, ter um certo grau de independência para fazer suas coisas do dia a dia, para ir ao banheiro, para tomar banho, para sentar num vaso, para levantar de um vaso, para comer, trocar uma lâmpada, varrer. Previne lesões musculares, leões, né? Não é lesões não, botei legal. Previne leões musculares, né? Se eu estou fortalecendo meus músculos, eu estou, de certa forma, prevenindo alguma coisa que possa acontecer amanhã depois. Principalmente os paravertebrais e os dorsais. E o abdominal, questão da coluna. Melhora as funções cardíacas. Se no funcional estiver trabalhando a parte cardíaca, um pouquinho da parte aeróbia, com cone, com corridinha, com deslocamento, ou com o próprio step, que é um banco, quem não sabe, gente, eu já levei várias vezes na faculdade, aquele banquinho que a gente sobe e desce, aquilo é um step. Dá um exercício aeróbio danado, tá? Eleva a frequência legal ali, dependendo do que a gente cobre e os batimentos por minuto que a gente vai usar ali para o treino, aquilo ali é um exercício aeróbio de alta intensidade, tá? Bom, melhora, né, a definição muscular, uma vez que trabalha todos os grupamentos, previne doenças nas articulações como tendinite, por exemplo, melhora o equilíbrio corporal, melhora a flexibilidade e força, melhora o tônus, né, que é aquela contração que a gente não tem controle, que ajuda na circulação de retorno, principalmente os vasos, principalmente na digestão, né, coordenação motor e postura, auxilia no desenvolvimento de quê? O que é que a gente perde muito quando está na terceira idade? Massa magra. Então, por isso que eu escolhi. É um tipo de trabalho que dá um leque de coisas para se trabalhar, principalmente na terceira idade, né? Não só, tá, gente? Podem fazer esse trabalho com qualquer idade, que o treino funcional, até hipertrofia, você pode trabalhar, certo? Então, é uma coisa para vocês pensarem, certo? Aí tem algumas dicas que vocês vão servir porque eu vou pedir para vocês, certo? O ideal é que grande parte dos exercícios deve ser feito, né,
de pé e movimentando várias articulações ao mesmo tempo. Claro, se o aluno nosso tiver condições. Como eu disse no início, lá no primeiro dia nós trabalhamos sentado. Botamos nossos alunos sentados, que a gente não conhecia direito, conhecia mais ou menos o grau de deficiência de cada um, mas não sabia o quanto de equilíbrio, de força, de coordenação que eles tinham. Então, colocamos eles sentados e trabalhamos tudo, sentado. Eu fiz extensão de perna com eles sentado, flexão de quadril com eles sentado, abdução de pernas. Vai pensando nos movimentos que eu estou falando sentado, gente, fazendo. Dá para fazer extensão de pernas sentado? Não dá? Dá para fazer flexão de quadril sentado? Dá para fazer abdução? Dá para fazer extensão isométrica sentado? Dá para fazer o agachamento, que é o senta e levanta na cadeira? E sentado, dá para fazer o desenvolvimento? Olha o movimento, vocês estão vendo, o desenvolvimento. Dá para fazer a rosca bíceps sentado? Dá para fazer abdução? Esse movimentozinho ó, de supino sentado? Elevação frontal, flexão lateral de tronco, flexão frontal para trabalhar abdômen, tudo isso dá para fazer sentado. Então, são dicas. Se der para fazer em pé, ótimo. Se não der, sentado dá para fazer muita coisa. Dá para ganhar amplitude de movimento, dá para ganhar força, dá para ganhar resistência aeróbia. Sentado dá para se fazer. E a partir do momento que ele for ganhando confiança, que a gente vê que ele tem condição, a gente começa a trabalhar em pé. Tudo é de acordo. Agora, se ele tem condição, ótimo. Se ele tem estabilidade, tem equilíbrio, tem força para se trabalhar em pé, vamos trabalhar. Não vamos regredir. Não é necessário. Mas a gente tem que conhecer quem nós estamos trabalhando. Certo? Atenção, principalmente no desenvolvimento dos grupos estabilizadores do quadril, da coluna e do ombro. Né? Bom, para que haja um maior gasto calórico, o treinamento, aí é uma dica de treinamento, mas isso não é uma receita de bolo. Né? Se for aluno que objetiva condicionamento físico, como eu falei desse garoto que eu trabalhei hoje, eu não tenho só ele, eu tenho outros que eu trabalho com funcional também. Mas esse, eu prefiro trabalhar dessa forma. Para que haja um maior gasto calórico, o treinamento precisa ser executado em circuito, quando cada exercício deve durar de 30 a 60 segundos, passando em seguida para um próximo. Eu fiz um set com ele de 5 exercícios. Ele ia para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A partir do quinto, ele executou o quinto, eu mandava ele dar um intervalozinho de no máximo 1 minuto. Aí começava a segunda série desse set. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá? Aí dá para trabalhar legal. Agora, quando eu estou trabalhando com a terceira idade, se for individual, eu faço 7 assim. Se for um aluno só, eu monto e peço para fazer em forma de circuito, porque eu consigo acompanhar ele, eu consigo dar atenção, eu preciso dar a correção. Agora, se eu tiver, como eu fiz na terceira idade, um grupo, aí não. Aí o que a gente faz? O que é melhor? A gente vai lá na frente, demonstra, faz os movimentos para eles repetirem. Espelha o movimento. Eles vão olhar para vocês e vão fazer um movimento que vocês é mais segura de monitorar, né? Dentro da faculdade. A gente vai montar esse trabalho. Só que não vai montar em forma de circuito. Vai montar como se estivesse dando para um grupão. Então, o professor vai lá na frente, como se fosse uma ginástica localizada, e vai puxar todos os exercícios. Vai fazer junto com a turma. Um vai puxar e o resto do grupo vai fazer a correção dos movimentos com o pessoal que está executando lá. Já está entendendo onde eu estou querendo chegar? Vai ser uma aula para a terceira idade. A aula vai ter que ter, no mínimo, 30 minutos, no mínimo de 30 minutos, trabalhando tudo isso que eu estou falando com vocês, até a escolha do trabalho. Agora, eu quero que seja uma aula voltada para um grupo da terceira idade, onde várias pessoas ali têm várias necessidades. Você não vai chegar para mim e botar o cara para ficar pulando, né, corda, fazendo polichinelo. Se o aluno tiver condição disso, ótimo, mas eu não tô dando essa realidade para vocês. Eu estou dando uma realidade de um grupo, de um clube de terceira idade que tem pessoas de até 90 anos lá. Então, eu quero que vocês façam esse trabalho com segurança. Quero que façam um aquecimento com segurança, quero que faça a parte localizada com segurança, onde vai englobar o quê? A parte localizada. Grandes grupamentos, articulações grandes, resistência e o quê? Equilíbrio. Não é uma aula para tombar ninguém, é uma aula para estimular, né? Estimular a circulação, os movimentos, amplitude de movimento,
né? Então, é isso que eu vou querer dos dois grupos. Os dois grupos que já estão definidos aí, desde do início do trabalho lá, certo? Bom, então a gente, nesse trabalho que eu estou começando a falar para vocês, não vai trabalhar como circuito. A gente vai trabalhar, né? A gente pode até montar o circuito. Ah, vou montar 5 exercícios. Aí você vai lá na frente e passa para a sua turma o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Acabou? Vamos voltar os 5, demonstra de novo. Vocês estão entendendo? Eles vão fazer tipo espelho, vão olhar para vocês e fazer um movimento. Você pode até montar o seu set, mas vai ter que acompanhar ele todinho, tá? E eles vão fazendo um por um. Todos vão fazer ao mesmo tempo. Não saindo de um para o outro aí, pô. Aí é muito arriscado para se trabalhar com a terceira idade, fazer um circuito onde você vai rodando as estações. Então a gente vai lá, planeja. O que eu vou fazer primeiro? Ah, o meu trabalho vai ser... Ah, eu vou trabalhar com bastão. Minha aula toda vai ser em cima do bastão. Então, faço o aquecimento com bastão, faço os exercícios com bastão, os exercícios de perna com bastão, vou dando um por um, né? E o grupo vai acompanhando. Certo? Bom, se não entendeu, gente, aí quando eu fechar aqui, a gente discute de novo. Ao terminar um ciclo de circuito, descansar um pouco, isso eu já falei de intervalo, não é o caso. Cuidados necessários com o seu aluno. Embora os treinos funcionais sejam menos propensos a lesionar em relação às outras modalidades, é de extrema importância o acompanhamento de um profissional, mesmo que a atividade seja feita somente com o peso do próprio corpo, por exemplo. Isso porque, nesse tipo de treino, não há nenhum componente fortalecedor externo. Isso pode favorecer a execução errada do exercício, por isso o professor deve estar sempre atento à postura do aluno, bem como observar a execução dos exercícios. É isso que um grupo vai ficar fazendo. Um grupo vai ficar rodando os alunos e fazendo a correção, certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Restrição, a gente sabe que restrição é igual a restrição para qualquer atividade. Assim como em qualquer outro tipo de atividade, existem restrições para o treinamento funcional. A priori, é extremamente recomendável que seu aluno faça uma avaliação com o médico, que irá indicar se ele está apto ou não para a prática de exercício. Depois, é preciso despertar o aluno a consciência sobre os limites do seu próprio corpo. Isso é muito importante. Vocês podem achar que é besteira. A questão do médico, não. Vocês sabem que a gente precisa. Ainda mais trabalhando com a terceira idade. O mais novo já precisa, não é na terceira. Agora, essa questão de despertar o aluno a consciência sobre os limites do corpo, vou dar um exemplo. Esse senhor de 80 anos que eu trabalho. Semana passada eu fui lá na quinta-feira, o filho dele me chamou em particular para falar, Maurício, conversa com ele para mim, que ele ficou extremamente empolgado com os exercícios e quer fazer todo dia sozinho aqui em casa essa série que você faz com ele. Todo dia ele quer fazer. Pô, aí já é demais, né? Repetir determinados movimentos, ou até fazer sozinho, eu não sei como ele está fazendo, qual é a postura. Então, é importante você sempre deixar seu aluno, não só na terceira idade, mas qualquer faixa etária, consciente do limite do próprio corpo. Porque às vezes o cara se empolga, não é só o mais velho, não, o mais novo, então, acha que está bem, ele pode forçar mais um pouquinho. Ah, hoje seria um treininho mais leve, mas eu estou tão bem, eu quero forçar. Aí estraga o treino da semana inteirinha, ele vai lá e se arrebenta. Aí chega outra semana, eu tenho que diminuir o treino dele, fazer aquela volta, descer com ele, porque ele extrapolou demais no treino. Então, o limite, o aluno tem que estar sempre consciente. A rotina de exercício não deve forçar algo do que ele não está preparado para enfrentar. Tem que haver uma adaptação aos treinos, principalmente se o aluno está iniciando suas atividades recentemente. Certo? Então, gente, eu escolhi o funcional por conta disso aí. Tá claro, gente, essa situação do exercício funcional? Para a gente fazer uma aula, montar para um grupão? A gente tem 2 grupos, são os mesmos grupos que fez a aula passada. Bruno, grupo 1 aqui, Bruno, Kelly, Júlia, Gabriel, Caetano, Luciano, Alexia, Pedro, Leonardo e Arthur. Tá? E o outro grupo é Luiz, Breno, Cássio, Jaime, Thales, Pablo, Daniel, Luara e Ian. Tem o problema do Ingrid e da Lara. Eu estou com um problema com a Lara, que eu vou ter que passar para a Fabrício, que Lara não está assistindo mais aula. Né? Ela não está em presença nenhuma minha, né? Para ver o que vai poder ser feito em relação a isso. E Ingrid, eu não sei se ela já está podendo vir ou não. Não sei nem se Ingrid está hoje aí.
Ingrid, eu acho que nem está aí hoje. Depois eu converso com elas. Mas os grupos básicos, os 2 grupos são esses aí. Tá claro o que eu pedi para vocês do trabalho? Sim. Aí o que acontece? Sim. São 2 aulas. Um grupo vai fazer uma aula, outro grupo vai fazer outra. Vocês não vão se encontrar por questão da Covid. A gente vai marcar 2 horários, né? O horário das 7 é o grupo de Bruno, Kelly, Júlia, Gabriel, Caetano, Luciano, Alexia, Pedro, Leonardo e Arthur. E o grupo das 8 é Luiz, Breno, Cássio, Jaime, Thales, Pablo, Daniel, Luária. Vocês vão montar a aula, uma aula para a terceira idade. Aí vocês vão escolher o material. Lembrando, são 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Eu quero 6 alunos fazendo a aula. 6 vão fazer a aula inteira, 1 vai puxar a aula e 2 vão monitorar, certo? No grupo que tem 10, né, 1 vai puxar e 3 vai monitorar. E o grupo que tem 9, 1 vai puxar a aula, que vai ser o cara que vai demonstrar toda a aula lá na frente, e os outros 3 vão fazer a correção. Quem não está demonstrando vai fazer a correção dos colegas com movimento. Aí, o material, vocês que vão escolher, certo? Lembrando, eu posso fazer uma aula inteira com bastão. Eu posso fazer uma aula inteira com elástico, mas eu vou ter que ter elástico para todo mundo, tá? Para os 6 que estão fazendo lá. Bastão, eu vou ter que ter 6 para o pessoal lá. Então, tem que improvisar o bastão. Tá? Pezinho, vou ter que ter 6 pezinhos lá, então vou improvisar, vou levar a garrafa PET de 1 quilo. Pezinho pequeno, é peso para funcional, gente, para funcional, vocês vão fazer exercícios funcionais. Então, não precisa ser peso pesado. É para terceira idade, é para um grupo que vai variar de 65 a 90 anos. Então, a aula de grau baixo, desde o aquecimento até a parte localizada, ela vai ter que ter 30 minutos. Vocês já têm que ter esse potencial, gente, de como vai dominar o tempo de uma aula. Vocês não podem chegar no lugar achando que vai dar uma aula 1 hora, chega lá com 10 minutos, acabou a aula de vocês. Não tá, vocês já estão num período que tá, não tem. Você já tem que saber o conteúdo suficiente para dar 30 minutos daquela aula. Eu vou dar quanto de aquecimento? Quais os movimentos? O 7 que eu vou montar. O 7 é o conjunto de exercícios que eu vou dar para aquecimento. Quantos minutos eu vou usar? Vou usar 10 esse aqui. Então, são 10 que eu vou usar. Quanto que eu vou usar para trabalho localizado? Vou usar um 7 de, sei lá, de não sei quantos exercícios para dar 15 minutos. E 5 para volta calma. Eu, durante essa aula, dei várias dicas para vocês. Vocês podem, lá na faculdade, quem quiser pode trabalhar sentado, tem cadeira para todo mundo. Se você quiser fazer sua aula toda sentada, para membros superiores e membros inferiores, você faz. Agora, se quiser fazer em pé, também sem problema, dá para fazer uma aula leve em pé. Fica até mais fácil de... né? Eu sei que tem variações possíveis, agora não vem os 2 grupos com a mesma aula para mim, né? Que não tem necessidade disso. Tem 20 cabeças pensantes. Eu queria que vocês formulassem essa aula no mínimo de 30 minutos, certo? Já valendo ponto, estamos na reta final. Aí a data, infelizmente, não vai dar para ser semana que vem, porque vocês viram um aviso aí, né? A faculdade está fechada até dia 13, questão de Covid. Então, o que eu já vou marcar com vocês? Vai ficar para outra semana, né? Eu vou vir com conteúdo segunda-feira de fisiologia, que é um tempão que a gente não vê, e quarta-feira, de novo, eu vou dar fisiologia, certo? Aula que vem, segunda e quarta de fisiologia, para a gente fechar aquela coisa do mecanismo da contração muscular e de fibras musculares. Aí o que a gente faz? Vamos tentar jogar essa aula prática para segunda-feira, né? Não é semana que vem, não, da outra semana. Deixa eu abrir aqui para vocês já anotarem a data. Ó. Bom, estamos aqui no dia 4. Então, eles vão ficar fechados lá até um negócio de home office até dia 13. Tá? Eu vou tentar jogar para dia 16, segunda-feira. Anota aí, galera, esse trabalho, dia 16. O grupo das 7, depois o grupo das 8. Certo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Passa um zap, mesmo porque Breno está sempre em contato comigo, né? Breno
Breno e Luara estão. A Luara agora está em contato comigo também. Então, Breno e Luara estão no mesmo grupo. Mas qualquer coisa eu passo para eles passam para vocês. Mas quem quiser, a Alexia sabe onde me achar, ou qualquer um, né? Entra em contato e pode me procurar. Né? Até na academia mesmo, que eu passo mais algumas dicas. Mas é super simples fazer uma aula dessa. Faz uma aulinha caprichada, que amanhã depois vocês podem, né, utilizar. Não é difícil. Então, vai ficar para o dia, a princípio, dia 16 de novembro. Essa apresentação do trabalho. Por quê? Semana que vem ainda a faculdade está fechada por conta de algumas pessoas lá estar com Covid, então tem gente que nem está, mas está cumprindo quarentena né, por precaução. Então, o que a gente vai fazer? Semana que vem a gente tem aula de segunda e quarta voltada para fisiologia. Aí eu consigo terminar essa coisa do mecanismo da contração muscular, que aí eu vou fazer uma revisãozinha rápida, entro no mecanismo, aí a gente vai para tipo de fibra, aí na outra semana a gente vai para essa aula e na quarta a gente fecha o conteúdo. Anotarei, 16 de novembro, a apresentação desse trabalho, gente? Espero que vocês não arrumam nada, tá? Gente, é um trabalho prático. Por favor, cara, tem um monte de gente pulando quando é aula prática. Então, por favor, dia 16, marca um compromisso, vai lá, faz com a gente. Não prejudica o grupo, não. Aparece. É claro que tem coisas que acontecem que fogem, né, do comando da gente. Aí tudo bem. Mas, pô, vamos procurar aí, cara. A gente está tendo pouco contato. E outra coisa, Fabrício me pediu para eu agendar com vocês as aulas de natação que vocês não deram, as práticas. Então, eu vou olhar aqui a agenda, quando começar a passar esse negócio de AV2, na semana da segunda chamada, de repente, a gente pode agendar para ir na piscina lá fazer essas aulas que ficou faltando, devendo do bimestre passado. Eu vou ver direitinho com vocês as datas e vou colocar aqui para ver se a gente tem como fazer essas aulas. Tá certo? Tranquilo? Dia 16, já passei para os 2 grupos o que tem que ser feito, né? Vocês escolham o material, vejam o tipo de aula que vocês vão dar, e é isso aí. Certo? Aí, segunda, a gente volta com fisiologia, e quarta, de novo, a gente com fisiologia. Certo? Tranquilo? Vou fazer a chamada aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa. Oi. Me tira uma dúvida. Na quarta-feira, para entrar em qual vocês têm que entrar no link do dia, independente da matéria. Entendeu? Quarta-feira, qual é o link que abre? Adaptada. Hã? A educação física adaptada. Adaptada. Nesse link vocês têm que entrar quarta-feira. Mesmo que eu dê aula de fisiologia, mas o link tem que ser o link dali, porque senão não vai abrir. Bom, eu acho que não, né? Sei lá. Mas eu acho que não. Certo? Me fala uma coisa. Vocês querem que eu coloque esse conteúdo de envelhecimento e o do funcional lá? No material logo? Ou não precisa? É bom. Pode mandar. Ou até que enfim vocês Se qualquer participam. dúvidazinha, a gente pode tirar lá também. Eu estou até emocionado. Tanta gente falou dessa vez, fiquei até... Alex, você está aí? Tô. Arthur. Bom, se eles... Tá, já respondeu. Tá. Bruno. Estou aqui. Caetano. Tá no chat. Tá. Tem que abrir um monte aqui. Cássio. Estou aqui. Beleza. Daniel. Estou aqui. Tá vivo, Daniel? Sempre vivo. Eu ouvi dizer que a última vez que você foi esquartejado lá na 7 de setembro, mas tá tudo bem, né? Misericórdia, que coisa. Deu problema, não? John liberou ele hoje. Né? Quem tá aniversariando? Aniversário que falou? Tô velho, tô ouvindo até errado. Não, eu falei que John liberou ele hoje. Liberou, tá sugando ele, tá matando ele ali, ó. Passei ali, tinha uns 400 pessoas em cima de Daniel lá, coisa terrível. Hein? Gabriel, tá por aí? Gabriel. E tá aparecendo aqui, ó. Presente. Breno. Eu?
Ingrid. Pô, Ingrid não apareceu hoje. Jaime tá aí. Júlia. Ela até entrou? Alguém viu ela entrar? Mas saiu. Depois ela entra em contato comigo. Qualquer coisa, você fala para ela mandar uma mensagem para mim. Júlia, tá por aí? Não tô vendo Júlia, não. Qualquer coisa, ela entra em contato depois comigo. Kelly. Oi. Lara. Lara não tem jeito. Léo. Tô aqui. Luara. Presente. Luciano. Tô aqui. Pablo. Tô aqui, Eu mestre. não vi Pablo. Pablo. Tô aqui. Pedro. Tá bom, meu amigo. Tô aqui. Pedro. Tô aqui. Thales. Aqui. Ian. Tô aqui. Beleza. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Então, segunda-feira, entrem no link de fisiologia de exercício, né? Faltou eu, hein? Oi? Faltou Luiz, eu, né? Luiz, beleza. Foi mal, amigo. Luiz, eu tô com um vídeo seu para ver, tá, amigo? Você desculpa, mas eu tive um monte de tempo. Pode deixar que eu não esqueço, não, tá? Não deixei você. Sem problema. Essa semana eu vou te mandar mais 2. Ai, meu Jesus, calma aí, rapaz. Aí eu vejo se eu consigo. Eu tenho que fechar o estágio antes de dezembro. Vai passar, pô, eu tô te atendendo, cara. Se você preferir, você pode mandar. Tranquilo. Tá bom? Beleza? Valeu. Falou. Obrigado aí pela atenção. Beijo, fico com Deus aí, cara. Até a próxima aí, para todo mundo. Valeu. Valeu, Maurício. Valeu. Parar de gravar aqui.